os mandatos públicos de policiamento são um cheque em branco, uma procuração em aberto, sabotando de partida a estabilidade, a previsibilidade e o exercício do poder. Boa noite a todas e todos que nos assistem pela plataforma Zoom e pelo Facebook. Estamos começando mais uma edição do Foro Inteligência. Eu sou Paulo Esteves, pesquisador do BRICS Policy Center e um dos curadores do Foro. Foro Inteligência é fruto da parceria entre Insight Comunicação e o BRICS Policy Center, um espaço criado para pensar e explorar novas agendas, e buscar soluções para os desafios contemporâneos. Nossa proposta é lançar, a partir do Brasil, um olhar não convencional sobre os temas da atualidade e manter ativo um canal de interlocução com países que formam o BRICS, China, Rússia, Índia e África do Sul. O tema da conversa de hoje é a ingovernabilidade das polícias. Para tratar do tema, contamos com a presença de Jaqueline Muniz, antropóloga, cientista política e professora adjunta do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense. Também está presente conosco o professor Márcio Scalércio, historiador e professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC e curador, ao meu lado e ao lado do professor Christian Lynch, do Foro Inteligência. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Márcio. Márcio, eu te passo a palavra, então, antes da Jaqueline. Por favor, Márcio. Boa noite para todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, professora Jaqueline. É um prazer tê-la aqui, né? Nós já nos conhecemos há algum tempo e eu sempre fui um grande admirador do seu trabalho, das suas opiniões, todas elas muito bem fundamentadas, baseadas em estudos sérios e frequentemente ditas com alguma audácia, se é que a gente pode falar dessa maneira aqui na nossa sociedade, onde a discussão desses temas nunca é uma ação muito cautelosa das nossas partes, especialmente no que diz respeito. Então, a professora Jaqueline vai falar sobre governança das polícias, né? Em sociedades democráticas. Aí eu tenho uma observação a fazer antes de abrir a professora Jaqueline. Eu tenho a impressão que, quando nós instituímos no Brasil um novo ordenamento constitucional, com a Constituição de 1988, me parece que a discussão quanto a forças policiais e forças armadas não foram discussões que foram realizadas no campo de como essas instituições deveriam funcionar em sociedades democráticas. Isso foi uma discussão que eu tenho a impressão que eu não sei exatamente, que teria que fazer uma pesquisa mais séria e mais aprofundada. Se houve uma reserva de mercado ali na época, em que as corporações conseguiram evitar que a discussão fosse feita, ou se isso é um problema para todo mundo, não é só para nós. A questão de forças policiais é um problema em qualquer país do mundo, mas, por outro lado, nós sabemos que sociedades democráticas precisam de proteção e precisam de forças policiais que estejam devidamente vinculadas à estrutura e às leis das sociedades democráticas. Então, levantando a bola desse lado, inclusive a professora Jaqueline pode dizer, olha, nada disso, porra nenhuma, não sei o que, perere, mas aí fica agora com a professora Jaqueline, mais uma vez grato por ter aceito o convite da gente. Oi, Márcio, prazer estar aqui. Oi, Paulo, né? Paulo estava me lembrando aqui no bastidor. Oi, Lia, oi todo mundo que também está aqui na infra, né, dessa conversa com pares, entre colegas. É bom estar aqui, bom fechar o nosso dia de trabalho, né, nesse espaço. E Paulo estava me lembrando que a gente é da mesma época, lá né, na pós-graduação no IUPEG, praticamente antes de Cristo. Mas é claro que Paulo é infinitamente mais velho que eu, gente, nem vem, entendeu? E aí faltou uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês sobre mim, né? Eu fui gestora pública, né? Tive a oportunidade de, em 3 momentos, poder estar à frente, né? Digamos assim, das questões da chamada reforma da segurança pública no Rio de Janeiro, né? E no Brasil. Então,
fui coordenadora de Justiça e Segurança Pública no Rio de Janeiro, diretora de secretaria aqui, para implementar um conjunto de reformas, tem um bando de brinquedos e ferramentas que estão por aqui, tá? Que é da nossa época, de 99, depois de 2002, alguns eu posso mostrar, mas o povo anda brincando mal com os brinquedos, entendeu? O sujeito vai para o play, né? Mas não sabe brincar. A mesma coisa em âmbito nacional. E o que eu acho que me define melhor, além da nossa iniciação acadêmica, é que eu sou fluminense, tá? Eu acho que isso é importantíssimo aqui para definir, né, o que eu penso e acho, e a minha escola de samba é Salgueiro. E claro, sou cantora de banheiro em projeção, sou uma compositora que eu fiz a maior parte do meu tempo tocar, cantar, compor, junto com o Nan, e aí, em alguns momentos, claro, seguindo a carreira acadêmica e a carreira, de uma certa maneira, como gestora pública, né, veio rolando, veio acontecendo. Mas, para jogar a bola para o alto, eu diria o seguinte, Márcio, a gente aqui no Brasil, a gente fez um negócio interessante, né, que eu tenho insistido. Primeiro, entendeu? Aqui chegaram as espadas, tá certo? Muito tempo depois, chegou uma lei que também não era nossa, né? Isso aqui era colônia, não tinha soberania. E, por último, chegaram os direitos. A pergunta, então, é como você exerce controle e regulação social em sociedades com mercado de Estado em larga escala, tá certo? Né? Sem as regras do jogo. Então, isso é uma coisa interessante, porque a Constituição de 88, nós viemos aqui transformando as polícias quando onça para cuidar de quintal. Tá? Seja no que diz respeito às forças combatentes, nas Forças Armadas, seja no que diz respeito às forças comedidas ou policiais. Tá certo? Então, a gente não brincou de desarmar setores da sociedade. Na verdade, é como se o Estado tivesse feito um consórcio. A Constituição do Estado brasileiro, a Constituição, partiu de um consórcio. Né? Então, tem um conjunto de atores que seguiam armados, proprietários, fazendo, né, seus policiamentos privados ou exercendo seus dispositivos de proteção, e não necessariamente o Estado. Então, tinha uma espécie de acordo. Tá? Aqui é como eu tenho chamado, os mandatos públicos de policiamento são um cheque em branco, uma procuração em aberto, sabotando de partida a estabilidade, a previsibilidade e o exercício do poder. Regra básica, condição básica para você brincar de democracia. O que a gente aprendeu com paz entre guerras, guerras por aí no mundo ocidental? Você precisa controlar as espadas. Sabe por quê? Porque elas autonomizadas, espadas de Highlander, autonomizadas, estão a língua do verbo, da política, direita, esquerda, centro ao lado, rasgam a letra da lei, sabe? Se o seu vigia, a gente aprendeu isso lá com os clássicos, né? Se o seu vigia ficar forte demais, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Né? E a Constituição de 88, que você chamou a atenção, no que diz respeito à segurança pública, falando de uma maneira clara e direta, ela foi cotó, perneta, conservadora, reprodutora da Constituição do Estado Novo, da Constituição autoritária, né, de 60 e poucos, ou seja, ela dividiu, ela manteve status quo, distribuindo monopólios e quase monopólios. A ideia de uma segurança que se tornou com sobrenome público, uma ordem que não tinha sobrenome antes, que passou a ser pública, mantendo o seguinte, a PM faz isso, a Civil aquilo, ou seja, definindo monopólios de práticas de policiamento e não controlando o poder de polícia, que segue sendo, como eu falei, o cheque em branco, a procuração em aberto, uma mercadoria política. Um poder de polícia que é de 1966, que está lá definido no Código Tributário, que é um pode tudo contra a cidadania. Você entendeu como é que é? De inspiração pós-napoleônica. Tá certo? Quando governar, aliás, um pouco antes de Napoleão, quando governar é igual a policiar. Quer dizer, o exercício do governo se confundia com o exercício, né, do policiar, sem uma especialização das funções do Estado. O que eu quero dizer? Que o sécurité, salubrité, sûreté está lá na construção do poder de polícia brasileiro, que é de 66, sem regulamentação. E qualquer criatura, qualquer sujeito no Brasil, em posição de fiscalização, controle e regulação, tá? Ele tem esse poder de polícia que é amplamente discricionário. O Estado pode tudo contra os nossos direitos civis, que, aliás, estão aí vulnerabilizados. Tá certo? Então, isso não é gratuito. A Constituição de 88 foi um arremedo. Não se fez uma repactuação federativa do principal poder que uma sociedade livre, plural, delega ao Estado para agir em seu nome. Quando você tem autonomização predatória do poder de polícia, apropriação privatista do poder de polícia, dá ruim. Quando você tem, né, o sequestro do poder de polícia pelos seus procuradores, pelos seus despachantes, dá ruim. A gente cria governos autônomos, que no vulgaroide, por aí, as pessoas falam que se chama milícia. Mas esse é um fenômeno comum. Vai rolar sempre que você tem essa espada de Highlander cortando primeiro a cabeça do seu oponente e depois cortando a sua mesma. Não dá para improvisar com espada, sabe?
ela corta para dois lados, sobretudo quando essa espada, né, ela se coloca acima da lei, acima das regras do jogo. Então, a Constituição de 88 ela foi um produto de lobbies. Né? Inclusive, tem um boneco que o prefeito César Maia era um dos caras da Comissão de Justiça e Segurança, tá certo? Muitos outros. Tá? Legitimando essa particularização, essa apropriação privatista, correto? Deixar muito claro do poder, né, do poder de polícia. Né? De tal maneira que, de um lado, a gente assistiu à construção da chamada política do Exército, com o Góes Monteiro, e a polícia se tornou indigente, indulgente, de tal maneira ela ser manipulada e apropriada. Aqui, o barato é você produzir corporações fortes, autarquias sem tutela, que é o termo conceitual que eu dou para isso, correto? Autarquias sem tutelas, institucionalidades fracas, tá? Para terem sujeitos fortes. Né? Então, você cria, né, como se fossem estamentos. Né? Você coloca na mesa para discutir né? O parlamento, entendeu? O executivo, o judiciário, a Força Armada e a polícia. E quando que isso aqui eles tiveram poder moderador? Nunca, em tempo algum. Tá certo? Então, como se fossem são classes de profissionais armados. Tá? Isso não foi isso, e é dessa época que rola uns mantras, que eu chamo de mantras de cloroquinagem analítica na segurança pública, que começou, por exemplo, com a questão da unificação, desmilitarização, esses negócios. Tá? A unificação era um lobby, a unificação da polícia saiu do discurso do Conselho Nacional de Comandantes da Polícia Militar à época. Né? Então, a ideia de que a segurança pública é igual, ela reproduziu todas as anteriores, mantendo esses status quo, num poder de polícia desregulamentado, não se repactuou os mandatos públicos de policiamento no Brasil. Nós temos milhares de organizações de força, todas elas desreguladas, todas elas você não sabe onde começa e termina o poder de dobrar a vontade. Ora, se você não sabe onde começa e termina o poder de dobrar a vontade, você acabou de ampliar, né, o processo de autonomização no uso desse poder, que se torna uma mercadoria política. Tá certo? Né? Então, a polícia para o outro, porque tem que ser polícia fraca, né? para cabeças transtornadas, cabeça quente, coração nervoso, dedo, né? Dedo nervoso, coração... Tudo isso para você poder manipular na esquina. Aqui a ideia é de construir governos autônomos. Governa-se com crime, não contra ele. Tá certo? Então, isso é muito sério. Isso é muito sério que a gente não fez o mínimo dever de casa, não fez, porque não é que não queira fazer. Tá? Então, a unificação era defendida pelo pessoal da PM. Hoje você vê setores progressistas defendendo um negócio que eles não sabem onde o galo cantou. Começou a cantar. E hoje já é defendida pelos segmentos da Polícia Civil. E isso não está respondendo ao controle do uso potencial e concreto de força sob consentimento diante das regras do jogo, que é o nome de polícia. Correto? Está atendendo a interesses corporativistas. As PMs, na época, queriam paridade com as carreiras das judiciárias, né? Do Ministério Público, juiz. Então, queriam paridade. Com isso, se tornarem ainda mais indevassáveis ao controle social. Né? Tanto é que não existe controle externo no Brasil de polícia. A própria Polícia Federal é de todas a menos controlada. Tá? Você não tem padrões de controle, tá certo? Profissionais de polícia no país, de modo que ela sirva como essa mercadoria, que eu tenho dito. Tá? Então, havia essa demanda, né, de unificar, porque, como você não tinha concurso público para delegado, carreira estruturada após 88, desculpa, quem ocupava os grotões do Brasil, delegacias 24 horas, eram majores, capitães e tal. Então, a PM, né, pela sua estrutura militar e pela sua ostensividade, né, ela estava melhor estruturada naquele momento e poderia, né, jantar, engolir a Polícia Civil. Correto? Hoje, o lobby para unificar vem de setores internos, né, das polícias civis, também é apoiado por setores progressistas fazendo aquela coisa de claque de torcida, entendeu? Parece uma lógica plebiscitária, né, de paredão, de Big Brother, né, para discutir uma questão central no exercício da democracia, que é o controle do poder coercitivo, o controle de dobrar vontades. Eu autorizo que você dobre a minha vontade diante das minhas regras do jogo. Sem essa brincadeira, entendeu? Não dá para pensar política séria para valer. Né? Porque nós vamos ser chantageados. Não, o governante é algemado em seu gabinete, o parlamento é chantageado, né? E a justiça silenciada. A brincadeira é um pouco mais séria. Né? Hoje, por que você vê uma demanda desse tipo? Você fala para atender os interesses da segurança pública, para produzir eficácia, eficiência e efetividade na ação policial? Não. Correto? A despeito que possa ter esse papel de bala brilhoso, esse discurso brilhoso, mas o recheio é podre. Correto? E por quê? Né? Porque o que está em jogo ali, primeiro, é um discurso de que a investigação é um discurso, uma espécie assim, de sociologia tela quente. Ciência política tela quente da Globo, filme B, entendeu? Filme B de polícia. O sujeito acha que entende desse negócio, vendo meia dúzia de filmes. Tá?
Então, eu fiquei improvisando. Só que espada corta, sabe? A gente não improvisa com coisas que cortam. Eu gostaria de perguntar a vocês se vocês acharam legal ter uma mão que treme cortando a barriga de vocês quando vocês precisarem de um cirurgião. Se você também acha legal, né, que o sujeito corte a sua picanha, que custa 130 paus hoje, entendeu? De maneira errada. Então, a pergunta é se você quer precisão de corte na ação de polícia, porque é disso que se trata. Tá? Então, como é que foi a CELOB? A CELOB foi, se a gente olhar para os anais da Constituição, né, hoje, para construir isso e manter do jeito que está, mudar para manter a mesma coisa, correto? Né? Para cada um ter a sua polícia, né, digamos assim. E, por outro lado, hoje você vê esses discursos em torno da unificação, com a ideia de que assim vai resolver a eficiência, vai produzir o controle da corrupção, da violência, ao contrário. Né? Isso que está atendendo, não sei se as pessoas sabem, então vou dizer de maneira clara, né, já que eu dou aula de sistemas policiais comparados e os mecanismos, e contribuir para os mecanismos de reforma que o país tem, de Fernando Henrique para cá, quando foi possível fazer alguma coisa nessa direção, é para dizer que isso aí atendeu, né, a seguinte coisa. Primeiro, uma leitura populista penal, uma leitura criminalizante da ordem pública e da ordem social, que coloca a investigação como superior, que é uma espécie assim, de desfile de escola de samba, de sambódromo. Primeira aula, não sei o quê, segunda, entendeu? Então, cria essa leitura penalista como se o trabalho de polícia tivesse exclusivamente subordinado ao sistema de justiça criminal. Não, tá certo? Ou seja, uma polícia do depois que rolou o crime, não uma polícia do antes e do durante. Quando você elege a investigação como creme de la creme do trabalho de polícia, você acabou na lógica cartorial, inquisitorial, desigual brasileira. Eu acho ótimo, né? A maximizar aquela tradição autoritária liberal nossa, tutelar, tá? E criminalizante. Então, você coloca a investigação, não sei quem desenhou essa hierarquia, veio da cabeça de quem, né? Deve ser do filme de glamour, né? Porque o detetive aparece com as roupas legais, termina o filme beijando na boca da mulher mais bonita, entendeu? Mas isso nada tem a ver com a sociologia das organizações de força, organizações de larga escala. Você não brinca com uma coisa que tem 47 mil pessoas, como é a PM, juntando com mais 30, 20 da Polícia Civil, e acha que você vai colar com esparadrapo. Então, a lógica dessa unificação está para atender, mais uma vez, tá certo? A interesses muito mais corporativos e, às vezes, de boa-fé, né? Pessoas bem intencionadas, mas não sabem o que estão dizendo. Né? Estão falando em línguas, sabe aquela coisa de falar em língua, Torre de Babel? Né? É um viajar na maionese, porque, ao contrário, não produz controle. Amplia o poder de polícia, torna mais indevassável a discricionariedade policial, tá? Não tem mecanismos. Um poder de polícia desregulamentado, você torna ainda mais indevassável, maximiza uma organização que amplia ainda mais os seus dispositivos de ingovernabilidade. Tem que lembrar que polícia, muito mais que Força Armada, polícia não é forma de espera para o agir, formas de prontidão para agir como as Forças Armadas. Polícia é forma de ação, polícia não tem estoque, polícia é pronto emprego, seja ela com desenho militar ou não. Isso quer dizer uma coisa muito clara, entendeu? Se a pessoa não entendeu do que ela está falando. Né? Então, aqui você põe onça para cuidar do quintal. Aí você chega lá, a onça dá snack para onça. Né? Você fica pondo onça no quintal, engordando onça, achando que onça, por ser felina, é igual aos meus felinos, é igual aos meus gatinhos dentro de casa. Né? Então, essa ignorância ilustrada de um lado, esse achismo de ocasião de outro, refletem uma espécie de mundo reflexivo da segurança pública no Brasil, que é atravessado, é um campo discursivo moralizado, atravessado por embates de homens, entendeu? Brancos, sentados no ar refrigerado, que falam javanês. Correto? Né? Para a gente brincar um pouco com isso aqui. Então, você tem uma leitura essa, que você elege a criminalização, né? Tá certo? Os mecanismos criminais punitivos como centrais no controle do território e população. É gargalhante. Depois você não sabe como ampliou o poder de polícia. Você não sabe como você acabou de maximizar. Professora Jaqueline, deixa eu fazer uma pergunta interrompendo, e desculpe te interromper. O que você está querendo dizer, o que você está levantando aí com essa questão de unificação de polícias? O que é exatamente isso? É a unificação das polícias civil e militar, isso, em termos estaduais? A proposta é essa? Essa proposta está sendo levando... Isso já virou algum tipo de projeto de lei ou coisa Nada. desse tipo? Aí é que está o barato, Márcio. Isso é lenda urbana. Quer dizer, tem 30 e tantos anos, uns 34 anos, que você ouve esse mantra de que o problema da eficiência das polícias, da eficácia, derivaria do fato daqui você ter uma coisa chamada ciclo incompleto de polícia. A categoria ciclo incompleto, ou seja, uma polícia faz a ostensividade, a outra faz a investigação, e esse modelo departamental é um modelo
colonial, quer dizer, um modelo que vem pós-colônia, tá certo? E que ele reflete, né, em boa medida, ele reflete a última grande reforma de polícia, né, que ocorreu pós os anos 40, após a Segunda Guerra Mundial, né, que era a especialização e departamentalização de burocracias. Tá certo? Aqui a fantasia da unificação, escondendo da população que se trata de projetos de poder corporativos, que não estão respondendo pelo controle da ação policial. Por isso que a pergunta técnica que eu faço eternamente é como? Ok, você vai para o Onça no Quintal. Você vai criar uma organização de 130 mil pessoas em São Paulo, 100 mil da PM, mais uns 30 mil da Polícia Civil. Né? Isso é muito mais forte que a capacidade do Exército de responder a uma greve ou uma chantagem em tempo real. Tá certo? Você tem que ter check and balance. Você não pode ter monopólio no exercício do poder de polícia. Essa é a primeira regra básica que você aprendeu com paz entre guerras, para você estabilizar, né, o exercício do poder legal e legítimo. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Vamos nós? Você não pode ter monopólio. Tá? Se você for ter uma polícia, quando a gente olhar para as histórias, polícia à moda de França, polícia à moda inglesa, né, as duas fontes principais de inspiração, nós vamos ver que tem a ver com história só, de construção política desses estados. Tá certo? E o que isso significou? Esses arranjos institucionais significaram. Né? Ora, a gendarmerie, que é a origem das polícias militares em todo o Brasil, se espalhou por todo o continente no mundo pós-napoleônico. Então, se ter o luxo de você manter o controle das fronteiras, né? Você garantir o controle da fronteira e ter o controle interno. Então, quem fazia o controle interno era uma fração de tropa. Não é a mesma coisa, os carabineres. Agora, vamos nós, a gendarmerie francesa sai predando o cidadão, matando, a dar com pau, e olha que ela é violenta e altamente centralizada. E os carabineres da Itália fazem o mesmo? A maior parte da Europa continental, tirando a ilha, que era muito desagradável tentar invadir a ilha, né? A ilha inglesa, meio chato na época você tentar encarar aquela ilha. Tá certo? A Guarda Civil espanhola tem nome de civil, tem estrutura militar, sai predando os cidadãos? Não, porque a questão central da polícia se chama uso potencial e concreto de força, sob consentimento da sociedade, diante de regras do jogo criadas por essa sociedade. Tá certo? É isto que é a polícia. Né? Se amanhã a Escola de Samba Salgueiro for fazer policiamento, ela vai exercer este mandato. Qual é o problema no Brasil? Você tem uma bateção de cabeça intencional, porque não fizemos a repactuação dos mandatos públicos. Sendo assim, ninguém aqui passa no teste de saber onde começa e termina o poder de polícia concreto ali na esquina, feito pelo investigador da Polícia Civil, feito pelo bombeiro, pelo guarda municipal, né? Pelo PM, pelo policial federal, correto? Então, o que você assiste é uma bateção de cabeça continuada que produz desautorização, permitindo as carteiradas, tá certo? Do que indica, tá? E isso é intencional, tá certo? Não tem nada, não tem nenhuma dificuldade técnica, política, no sentido estrito, a não ser um projeto de poder em que a insegurança tem elevada rentabilidade. A insegurança pública é um projeto político que dá certo, porque faz seu oponente perder a eleição. Correto? E te permite agregar caçadores de campanha com dinheiro do crime. Lavar dinheiro do crime em carreiras eleitorais, que são as melhores lavanderias do dinheiro do crime. Correto? Isso também não é novidade, nós não somos autênticos nem originais nisso. São fenômenos comuns, né, no exercício do poder. Então, aqui a gente não fez esse dever de casa intencional. Passamos pela repactuação federativa, empurrando para debaixo do tapete o controle da ação policial, a governabilidade. Então, o tempo todo você tem chantagens. É um jogo de chantagens continuadas. Correto? E, meu Deus, agora as PMs no 7 de setembro vão sair feito coluna prestes do mal, vagando pela BR-101, decepando o cidadão. Quer dizer, essa pagelança de golpe, entendeu? Né? Que é ridícula, chega a ser infantil, porque não se conhece. Né? Ela reflete essa visão completamente dissociada da realidade. Então, a pergunta é como unificar? Você vai criar coisas grandes assim, onças no quintal, ou você vai quebrar? Regra número 1 de democracia. Tá? Primeira coisa básica. Né? Você não pode ter monopólio de polícia, né? Monopólio da força sobre território e população, de uma organização. Porque se o vigia fica mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. A gente já assistiu isso várias vezes, não só no Brasil, recentemente com a Dilma, mas em outros lugares. Essa é a primeira coisa. A segunda, a natureza da ação policial é uma natureza emancipatória. Você toma decisão em tempo real, você dobra a vontade. Tudo que a polícia faz é invasivo de liberdades e garantias individuais. Não há nada que uma polícia faça que não seja coercitivo de maneira direta ou indireta. Claro, outra coisa importante das pessoas saberem, não tem prevenção em polícia. A polícia não previne, porque a polícia não muda a vontade humana. Tá certo? A polícia altera oportunidades. Então, o efeito preventivo de polícia ele é um resultado cumulativo de ações
repressivas, de frustração de oportunidades, tá? Né, pela dissuasão também, né, dessas oportunidades, seja a frustração de uma ação em tempo real, seja dissuasória. Então, essa acumulação dá um efeito preventivo e uma credibilidade à ação de polícia que produz um resultado. A polícia é capaz de produzir resultado de braços cruzados, sem fazer nada. Mas por quê? Porque ela toma decisão em tempo real. É o aqui e agora do seu medo, é o aqui e agora da sua insegurança, é o aqui e agora do seu risco, é aqui e agora né, do seu perigo real. A polícia não pode ser a polícia do depois que rolou. Entendeu? Não vou aí, não, é perigoso, eu também não vou. Vai você sozinho, se vira e nos pinta. Não é isso, polícia. A polícia é antes, durante e depois, em tempo real. Se ela toma decisão em tempo real, se ela administra conflitos, incivilidades, desordens, crimes, você sabia que a maior parte dos problemas que a polícia é chamada a fazer não tem nada a ver com o mundo criminal. A polícia não é dependente do crime para existir. Senão, na hora que cai o crime, ela tem que fabricar crime para justificar seu orçamento. Só um raciocínio idiota, me desculpa, de uma ignorância ilustrada, é capaz de achar que a razão de ser da polícia é o controle do crime. O controle do crime é um meio para atingir um fim, que é prover segurança. E aí, prover segurança não é isso, não é igual à proteção. Proteção, o fundamento da proteção é ameaça, paga-se por ela. A proteção fideliza você pela ameaça, porque não, você tem que pagar por ela, ela é seletiva, desigual e excludente. Então, qual é a questão? Você tem uma autonomização dada, é a natureza discricionária, que é elevada na polícia. O policial ali na ponta ele tem uma liberdade decisória necessária para escolher a alternativa tática para aquela situação concreta ali. Tem alguém passando, tem alguém sendo assaltado e a pessoa é epilética, passou alguém correndo no meio, é exatamente isso. Então, a polícia ela toma a decisão em tempo real. Por isso, ela precisa de uma liberdade, né, de uma autonomia, que não pode virar autonomização, senão ela dobra a vontade, ela chantageia você, ela fabrica um dossiê falso, ela produz provas falsas, correto? Isso não é nenhuma novidade aqui, não. A gente já viu isso na Inglaterra, é New Scotland Yard, não é New, não é uma nova Scotland Yard, à toa. Né? Em Chicago, a Nova York foi a polícia que mais passou por reformas, entendeu? Porque ela tinha uma estrutura de corrupção chamada dos herbívoros e carnívoros. Vocês podem ver em filmes de Hollywood, as CPIs, né, lá desenvolvidas. Então, a primeira coisa, você tem que controlar, senão você não governa, tá certo? Então, ela tem um potencial de autonomização que é desejado, mas você tem que criar mecanismos de controle, correto? Então, você não pode ter monopólio sobre território e população, senão ela vira um governo, não é autônomo, né, não é paralelo, porque não existe governo paralelo, nem Estado paralelo. Você tem que ter descentralização disso, você tem que controlar esse potencial emancipatório, você tem que controlar a capacidade coercitiva dos meios combatentes e comedidos, correto? Se você não controla isso, quem foi que autorizou o uso de fuzil? Que tem de stop power 1 quilômetro de tiro. Quando você atira no fuzil, a bala anda 1 quilômetro, 800 metros. Quem autorizou? A capacidade coercitiva, os meios definem os modos à luz dos fins. Só que no Brasil, intencionalmente, meios brigam com os modos e brigam com os fins, exatamente para tornar a polícia indigente, com baixa institucionalidade, e você poder manipulá-la, apropriar dos recursos públicos estatais de policiamento para fins particulares. É disso que se trata, com a polícia contra o outro. Tá certo? Aqui, você mantém né, você muda as panelas, né, para mudar a pá. Tá certo? Dos grupelhos de aparelhamento de um poder fundamental, republicano democrático. Tá? Então, senão você sabota a eleição. Mas você sabia que a distribuição dos distritos policiais em Nova York acompanhavam, né, os distritos de votação? Que aqui no Rio de Janeiro, o desenho da circunscrição policial, né, acompanhava o do jogo do bicho? Tá certo? E que o desenho dos batalhões em tempos passados acompanhava a lógica de ocupação da Guanabara militar? Quem mudou isso fui eu, criando o Programa de Áreas Integradas de Segurança Pública, que eu implantei em 99, compatibilizando territorialidade, porque polícia é protocolo, território e protocolos de ação. Tá? Você tem que controlar. Agora, aqui ninguém passa no teste. Aqui tem controle logístico da polícia. O controle logístico da polícia aqui é estoque. Né? O Ministério Público só pergunta à polícia o que a polícia faz. A polícia, né, só controla depois, a ponta do iceberg. Aqui todo mundo quer migrar, né, na contramão da democracia, migrar a polícia para o judiciário é gargalhante. Não existe nenhuma democracia em que a polícia esteja integralmente na mão do judiciário, porque o judiciário só pode controlar da linha de produção da polícia, né, a papeleira. Né? A maior parte do que a polícia faz não vira papel, é tomada de decisão em tempo real ali na esquina. Correto? Então, a não ser que você viva no mundo do Minority Report. Né? O sujeito tem que voltar no tempo, matar alguém antes de alguém praticar um homicídio. Tá certo? Se você acha que o controle,
né, judiciária. Então, aqui tem um conjunto de fantasias cartoriais, inquisitoriais, que estão a serviço do segredo, do sigilo, da manipulação, de uma cidadania sob tutela, ou como eu chamo, de um programa de milhagem, tá certo? De modo a manter uma instabilidade continuada. Tem uma espada de Damocles ali, tem uma espada para te furar, para te chuchar, olha bem, correto? Então, mais ou menos isso, que os meios de força no país servem. Das Forças Armadas, que fazem policiamento nesse momento, como todas as outras, passando pela Polícia Federal, chegando à Guarda Municipal da esquina. Tá certo? Isso é muito sério. Então, tem um conjunto de coisas que você faz para produzir governabilidade. Aqui alguém controla? Vocês passam no teste de uma blitz? Você sabe onde começa e termina a capacidade coercitiva da sua polícia numa abordagem policial? Não, não sabe. Quais são as alternativas? Sabe? Por acaso vocês conhecem então, o Enem dos protocolos de operações policiais? Então, como é que vocês vão conferir? Deixa eu pegar daí, Jaqueline. Então, só para parar. Está vendo como Não, claro. Está vendo como a brincadeira? Então, aí você vai unificar, você vai engordar uma onça, né, que você chama de onça, que você acha que ela faz miau, porque é bonitinho. E não há qualquer relação de causa e efeito entre unificar uma organização que você sequer sabe qual é o processo de trabalho, como vai se dar os direitos adquiridos, qual é a modelagem organizacional. O sujeito faltou a aula de sociologia das organizações. Entendeu? Essa aula ele não foi. Entendeu? Não modelou a engenharia de processo para brincar assim. Tá certo? Então, a brincadeira que todo mundo fala, mas é um blefe, porque, na prática, ela não controla nem a corrupção, nem a violência policial, nem o processo de milicialização, que é a autonomização predatória, que eu estou falando, correto? E atende aos lobbies internos corporativos que vêm desde essa Constituição de 88, que trocou 6 por meia dúzia. É só ler, né, as constituições anteriores, nós vamos ver que é uma reprodução. Polícia Militar como força auxiliar e reserva do Exército, a distribuição de quase monopólios de práticas de policiamento, não controlando o poder de polícia. Para que serve isso? Tá certo? Né? Então, todo mundo sabota. Né? Sabota a governabilidade, chantageia. A ideia de você manter uma troca de chantagens. Pronto. Professor Paulo Esteves. Não, rapidíssimo, pegando exatamente esse ponto, Jaqueline, que eu queria desculpa a interrupção, mas eu queria pegar exatamente o ponto da Blitz, né? O ponto que você levanta da Blitz, que é o seguinte, eu estou falando de um lugar aqui de quem não entende patavinas, eu tive que confessar isso ao Márcio um pouquinho antes do nosso evento, para quem não entende patavinas do tema, né? Eu estou falando do ponto de vista do cidadão ordinário, tá? Na sua mais completa ignorância enfim, de todos esses protocolos, de uma boa parte das questões que você levantou, Jaqueline. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando para a Blitz, tá? A nossa experiência cotidiana da Blitz, que é exatamente a experiência que você descreveu. Você sabe você sabe exatamente como é que ela começa, você não faz a mais remota ideia de como é que ela termina. Isso. Porque e essa sensação é absolutamente apavorante, né? É o pavor enfim, eu tenho na minha vida pessoal, eu tenho experiências com polícia enquanto eu era estudante de graduação, que, enfim, são absolutamente traumáticas e horrendas, né? Para dizer o mínimo. E quando eu vejo uma blitz, eu imediatamente tenho essa sensação. Eu sei como é que esse treco vai começar, não faço a mais remota ideia de como ele vai terminar, e a única coisa que eu faço é sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Ponto. Né? Olhando para esse cenário, eu vejo isso na minha experiência ordinária. Sim. Qual não é minha surpresa quando vem a tal da pagelança, que você levantou um pouquinho mais atrás, que é a pagelança do 7 de setembro e do golpe. Isso. Porque, num determinado momento, eu começo a olhar para aquela experiência da Blitz e passo a enxergar a eventualidade, ainda que ela possa ser desmontada analiticamente, mas eu passo a ter uma narrativa que a mim me parecia crível, de que, eventualmente, eu posso ter uma insurreição desses caras que estão na Blitz. Né? E isso é absolutamente apavorante. E do ponto de vista da cidadania, assim, do meu ponto de vista como cidadão, uma orientação para o meu voto é quem é que vai botar essa gente toda de novo no quartel? Maravilha. Sim, mas, Paulo, aí começa como colocar, na verdade não é quem, né? É como colocar essa gente toda de novo no quartel. E aí a minha pergunta para ti é, como é que eu enquadro esse troço todo de novo? Pois é, mas começa o seguinte, se eu fico olhando para espantalho, tá certo? Se eu olho e vejo tudo, acho que tudo é prego, é porque o mundo é um martelo. Tá? Então vamos começar desmontando esse negócio.
Tá? Ou quem é, primeira coisa, quem é? Quando a gente fala assim, a polícia militar, ou militar, quer dizer, aqui a gente não passou a limpo o exercício do poder coercitivo, entendeu? Ele foi negociado como mercadoria, ele é particularizado, ele tem uma lógica patrimonializada, e este é o problema. Agora, quem é o policial militar? Acho que todos nós aqui precisamos saber que a polícia, depois vou começar pela Blitz, que tanto a polícia militar quanto o exército, em primeiro lugar, né, assim, essas duas forças terrestres, militarizadas, uma combatente e outra comedida, elas são a principal forma de mobilidade e ascensão social de jovens da periferia. Correto? Então, é o preto, o pobre que mora longe, para usar a linguagem popular, que vai buscar na Força Armada, no Exército, a partir da Constituição Militar, e na Polícia Militar, um concurso público, uma maneira de ingressar, onde a sua cor e o seu start educacional baixo não seja, né, um filtro, né, como seria no shopping. Tá? Então, são pessoas de escolaridade baixa, de uma família, né? De uma família que vem de escolaridade baixa da periferia. Tá claro? Então, quem nós estamos falando? Estamos falando do popular. Tá? São pessoas que querem ingressar no mundo da classe média, ter salário fixo. É o arrimo de família. É o sujeito que tem um cartão de crédito para emprestar para parentes, para puxar todo mundo na mobilidade social reversa brasileira, sendo uma casa para frente, 10 para trás. Então, esse sujeito é o único com cartão. Que antes foi auxiliar de mecânico, trabalhou na lojinha de verdura do seu Manuel. Você entendeu? É esse sujeito, essa moça, que começou a trabalhar aos 12 anos de idade. A polícia do Rio de Janeiro é uma das mais não brancas do Brasil, consegue ser, em relação à população, a proporção da população não branca no Rio de Janeiro ela é muito mais não branca ou negra, se quiserem, do que a da Bahia. Tá? Então, nós estamos falando de preto, pardo e pobre, dando porrada em preto, pardo e pobre. Né, para brincar com a música Haiti. Isso não é gratuito, isso tem uma engrenagem que conta né, com racismo estrutural, mas não é só isso. Então, nós estamos falando de um público, né, que quer um emprego público. Ninguém entra na polícia porque tem uma vocação, né, de origem como nós mesmos. A construção da trajetória da biografia, nós somos cientistas sociais e sabemos que ela vai se dando no processo. Ela é um contar de uma memória, é uma fabricação de uma memória que legitima e justifica trajetos, emprestando causalidade, né, a um destino, destinação. Nós sabemos disso, não tem esse naturalismo. Né? Então, esses sujeitos são sujeitos da subalternidade que, através, né, do concurso, do ingresso na polícia, conseguem lá um lugar ao sol. Tá certo? Muitas das vezes sequer tem, né, só tem um segundo grau no Rio de Janeiro. Quem fez um programa de emancipação escolar para a Polícia Militar no Brasil fomos nós, em 1999, que a maioria da base da polícia, que são as praças, soldado, cabo e sargento, só tinha o primeiro grau, chamado antigo primeiro grau. Tá? Então, é esse pessoal. Tá certo? Essa gente não pode perder o emprego. Você sabe como é que você identifica que se trata de um batalhão, além dos signos militares, né? A quantidade de banquinha, o empréstimo consignado. Você entendeu como é que é? Vamos fazer uma antropologia do exercício cotidiano do poder para a gente não ficar viajando na maionese. Porque a pagelância do golpe, o acender vela para o golpe, tinha 2 tipos de atores, todos eles para ficar bem numa espécie de mundo subcelebrity da reflexão. As aves de mau agouro, correto? E as aves rapina. Tanto uma quanto outra vão ganhar consultorias, vão ser, né, digamos assim, porta-vozes, né, mães de Ná da política, né, fazendo revelações. Entendeu? Ninguém merece. Profetas de segunda-feira. Profeta de segunda-feira porque o jogo se deu no domingo. Isso significa... Eu até mandei para vocês um podcast que eu fiz com meus alunos, mas que agora está aí bombando por aí, se chama Regimes do Medo. Né? E o projeto autoritário de poder que tem a ver com o regime do medo. Nós sabemos que o medo é péssimo conselheiro, que diante do medo a gente abre mão das garantias individuais e coletivas em favor do musculoso da esquina que nos proteja, o fortão de ocasião, o miliciano, sangue bom, traficante, gente boa, correto? Olha a proteção, né, que é particular e paga-se por ela, né, e é seletiva de uma segurança que é pública. Tá? Então, quem é esse pessoal? Esse pessoal vem de baixo. Ele não pode sair arriscando qualquer coisa. Então, isso é papo de coronel. E papo de coronel Viagra. O sujeito tem medo de tomar a vacina da Pfizer, mas toma a pílula azul. Você entendeu como é que é? Então, esse é papo de pinto de feira pintado de verde e amarelo. Isso é muito claro, que é isso que eu disse no dia, um mês antes, na véspera, eu vendo lá o 7 de setembro, eu falei, que lindo, vai dar mais gente, entendeu? Na promoção da caça
no supermercado Guanabara, na fila da picanha, do que ali. O sujeito entrou, um bando de pessoas da melhor idade, entra dentro do STF e faz o quê? Quebra meia dúzia de vidros. E faz o quê depois? Governa como? Cadê o plano governamental? Golpe dá trabalho, uma gente preguiçosa. Golpe você tem que conspirar, articular, ter logística, cobertura territorial. Não é assim não, gente. Acordei um dia sem ter o que fazer, minha vida tá um tédio aqui no remoto, vou dar um golpe de Estado. Ah, não dá. Tá? Ou então o governador acorda assim, ai, Paulo, hoje eu acordei meio assim, meio existencial. Eu li Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e decidi incorporar a nível de personagem. Então, eu acordei com uma vontade de não ter poder. É gargalhante, tá certo? É gargalhante. Então, a primeira coisa é que o comandante em chefe das polícias se chama governador. A tinta da caneta do governador tem bastante para ele gastar e parar com a brincadeira de sublevação a hora que você quiser. Posso citar várias maneiras, tanto é que não teve. Eu cantei várias pedras no programa do Nassif, em qualquer lugar, dizendo que eu aposto. Minha tese de doutorado foram trabalho de campo com as polícias, não é? Militares no país. Dei aula para essas polícias na América Latina inteira aqui, né, há 1000 anos. Entendeu? Por que eu apostei e ganhei isso? Você só está de preto todo. Jaqueline, vou encher minha cara de cerveja hoje, que é 7 de setembro. Entendeu? Que eu tenho golpe, não tem mais o que me fazer na vida. Isso de manhã cedo eu estou dizendo. Né? Então, o discurso do medo está pautado num tripé, que eu vou chamar aqui de Santíssima Trindade Bolsonariana, mas não é porque é Bolsonaro. Porque esse bolsonarismo é anterior à personagem, ao meme, entendeu? Do Bolsonaro, que é o senhor da guerra, né, que fabrica medo para vender proteção, que são as mercadorias políticas, tá certo? Mas ele sozinho, por mais que ele faça cara feia, dê soco na mesa, grite igual um Godzilla, ele não é capaz de garantir a sua coercitividade, porque, sinto muito explicar para todo mundo aqui, não há estoque de repressão. Cada vez que você emprega o recurso repressivo, você gera escassez dele. Por isso, repressão burra, além de cara, você não consegue sustentar no tempo e no espaço. É simplesmente burro. Entendeu? Mas fez uma conta errada. Entendeu? A matemática aqui da locação de operação deu ruim. Então, esse sujeito, senhor da guerra, ele vai ter que produzir uns agrados aí legitimatórios, vai ter que ter umas miçangas. Entra uma coisa chamada mercador da proteção. O mercador da proteção está vendendo, né? Está explorando que serviço? Banda larga, a luz. Né? Os 2 maiores colégios eleitorais do Rio de Janeiro, quase 50% de toda a energia distribuída é gato. Tá? Então, a economia política e itinerante do crime depende da terceirização, da apropriação privatista, particularista da luz, da água, da internet, do transporte alternativo. Isso dá dinheiro, né? Cocaína vagabunda misturada com bicarbonato, para o sujeito ter, né? Pó de mármore, bicarbonato maisento, o sujeito tem onda porque é brasileiro, não desiste nunca, é animado, entendeu? Então, obviamente que não é isso. Então, você tem aqui os mercadores da proteção, vendendo os serviços essenciais terceirizados. Olha a importância de produzir controle sobre território e população, não é mesmo? Né? Dos nossos domínios armados aqui. E, por último, você tem que ter o profeta do caos, porque não basta você vender miçangas ou trocar miçangas políticas com um sujeito com uma espada na mão, porque custa caro a logística da espada. É preciso convencer a população do medo. Né? Então, você precisa do profeta do caos, da ave do mau agouro. Então, aqui, o debate da segurança, a discussão sobre uma questão central, né, de uma sociedade democrática, né, ela é pautada pelo medo. A fantasia, né, o discurso do medo, né, da suspeição ampliada, da desconfiança horizontal e transversalizada. Né? Feito esse parênteses, voltamos então aos policiais. Vamos dizer que a gente resolve isso. É um bando de funcionário público regido por algumas coisas. O policial militar é regido pelo Código de Processo, pela Justiça Comum e pela Justiça Militar, sabe? Correto? Tem uma coisa chamada regulamento disciplinar, que regula, inclusive, o esmalte da policial militar, entendeu? Se o sujeito não deu o lugar dele para o superior hierárquico. Né? Eu, inclusive, quando estava no governo, renovei o regulamento disciplinar, porque ele era uma cópia escarrada vagabunda do Exército, não controlava a ação de polícia na rua, e sim os saramaleques, a coreografia performática militar. Portanto, o mundo intramuros e não o mundo extramuros do policiamento. Então, você tem um regulamento disciplinar, você tem um estatuto do servidor militar, olha as canetinhas. Mas você pode suspender férias, sabe? Escala extra, que é o bico oficial do policial. Se você mudar a escala do policial, você tem guerra na rua, porque o policial também faz o seu bico, não é mesmo? Então, se você mexer na escala, você está sabotando os ganhos extras que esse policial tem formalmente. Tá? E aí você acabou de gerar mexeu na escala em jornada de trabalho, querida, aí sim você vai ter revolução na rua barricada. Tá? Para quem conhece organização de força e sabe que eles terceirizam o seu trabalho, né, provendo segurança. Então, primeira coisa, você pode chamar todo mundo, igual carnaval. Carnaval, no Rio de Janeiro, Recife, que seja, você tem blocos de 1 milhão de pessoas.
Né? Então, você faz escalas extras para dar conta da mobilidade, que é isso que é segurança. É controle de fluxos, mobilidade, circulação transfronteira em larga escala. Não é mundo panóptico, Bocó de Foucault, não, porque até o Foucault já sabia que não era isso. Escreveu Segurança, Território e População. Não, porque ele entendeu que o controle é mobilidade, fluxo, circulação, deslocamento. Não é todo mundo ficar na sala trancado, vigiando, brincando de Big Brother. Tá? Então, olha bem, eu tenho, chamo todo mundo, suspendo as férias, chamo todo mundo, correto? Porque eu tenho um evento de larga escala, um conjunto de manifestações sociais, eu preciso da polícia. Quem não for, exonerado. Acaba a brincadeira, tá certo? Que é um servidor público. Né? Os próprios PMs diziam, você é coisa de coronel, o sujeito está aposentado, entendeu? O sujeito está na reserva, na reforma, está brincando, cantando de galho, como eu falei, pinto de feira. Tá? Aqueles pintos pintados de verde e amarelo, cantando de galo. Entendeu? Então, você faz uma convocação extra. Não foi, você faltou o trabalho, está grave, num evento de larga escala. Você acabou de prover insegurança, sabotando, né, o decálogo que você assinou. Então, essa caneta do governador tem muita tinta, não é que ele seja ventríloco, animador de auditório. Entendeu? Estou aqui animando, né? Seja biruto de posta de gasolina, como governador de Pernambuco, e disse, ai, meu Deus, eu não dei a missão. Olha, quem não deu missão, não deu os meios. Se você não deu missão, alguém sentou na sua cadeira e exerceu o poder. Mas a Jaqueline... Então, a ideia, só para fechar, aqui eu citei um conjunto... e mais, tá certo? O Supremo brasileiro, o Congresso brasileiro pode demandar imediatamente garantia da lei da ordem, mas GLO, na perspectiva de você não ter, né, como complementação, suplementação de efetivos na rua para garantir o direito à manifestação e a mobilidade socioespacial ao mesmo tempo, ok? Tá? Você tem uma força nacional que é pequena, né? Não tem capacidade de cobertura de território e população. Então, para começar, isso é muito importante que as pessoas entendam que não rolou, porque não ia rolar. Tá certo? Você tem isso tudo que eu falei são ferramentas administrativas que você assina. Suspendo férias, correto? Mobilizo todo mundo, e boa parte dos governos fizeram isso que precisam. Entendeu? O policial atua assim no Ano Novo, atua assim no Carnaval, atua assim sempre que você tem eventos de larga escala. Aliás, eu estou ali com aquele troféu que eu ganhei ali, é da Polícia Militar de São Paulo, que deu, né, troféu, um emblema, né? Que deu uma conferência sobre policiamento de protestos, como é que você policia policiamento de protestos. Então, policiamento de larga escala, jogo de futebol, Maracanã, praia, Ano Novo, correto? As polícias brasileiras sabem lidar com isso, do Pelourinho, entendeu? A Orlondina passando pelo Sambódromo, sabe? Então, tem aqui um infantilismo intencional, que é maximizar o medo na população para você ter as celebridades de revista Caras trazendo soluções fake. Entendeu? O que você via mesmo é o sujeito se candidatando, trazendo o resultado eleitoral para o tempo presente e se candidatando como consultor. Na verdade, você tinha uma feira, né? Certo? De pseudos, né? Que eu chamo aqui de ignorantes ilustrados, falando coisas que não são emancipadas da realidade sem qualquer evidência empírica. Quando você não tem evidência empírica, se chama cloroquinagem reflexiva, não importa de quem venha, entendeu? Então, isso, por que não aconteceu? Porque não aconteceria, a não ser que você queira, que seja parte do seu projeto político produzir um tumulto básico, entendeu? Estimular um motim, porque isso constrói carreiras políticos eleitorais. Tem que lembrar que a segurança pública sempre foi um jardim de infância. Convido todos vocês a visitarem os salões de retratos das polícias civis e militares no Brasil. Até Caxias comandou a polícia aqui no Rio de Janeiro. E todo mundo que virava chefe de polícia era o trampolim para depois virar deputado. Correto? Então, esse aparelhamento político-partidário das polícias, né, é histórico no país, por isso eu chamo de cheques em branco. Vocês aqui assinam cheque em branco, achando procuração em aberto? Então, por que o poder coercitivo, que é emancipatório e dobra a nossa vontade, mas que nos pertence, segue em aberto para cada um preencher o cheque, né, e a procuração do jeito que quer? Então, obviamente, que não é ter golpe nenhum. Isso é uma fantasia que veio daqui. Eu cansei de falar um mês em várias entrevistas, eu pago para ver. Correto? Agora, voltando aos protocolos, só para fechar. O poder de polícia, na prática, né, não existe. O polícia-leis deveria ser uma tradução do cidadãoês. Quem define as regras do jogo é a sociedade. Essas regras do jogo têm uma tradutibilidade tática operacional nos procedures ou procedimentos policiais. É isso que controla a ação de polícia. Tá certo? Coisa que no Brasil segue sendo secreta, com raras exceções. Em 2002, quando eu estava no governo, olha isso aqui. Isso aqui se chama uma cartilha. Né? Revista Pessoal, olha como é que ela é feiosa. Blitz. 2002 isso aqui foi feito. Saiba como a sua polícia trabalha. E a coordenadora de segurança foi para a rua mostrar com o chefe da polícia, comandante da PM, todo mundo, o que é uma blitz, onde começa e termina o poder do policial e do cidadão. Como você identifica seu policial na viatura, o número da viatura, o nome de escala.
Isso gera controle social, isso produz... E esse é o melhor controle, que é o que resgata a autoridade de polícia, que hoje, né, o que a gente vive é uma Babel interativa, ou abuso de autoridade ou desacato de autoridade, que eu não sei, ninguém sabe onde começa e termina a regra. Você obedece mais à polícia quando os seus mecanismos são transparentes, conhecidos, previsíveis. A polícia não pode ser um fator de introdução, de esquentar a chapa. Ela é produtora de previsibilidade, regularidade. Ela faz o relógio andar para trás. Esse é o estado da arte da polícia, intervir em cenários reais de incerteza, risco e perigo e fazer o relógio andar para trás, com baixa zero. Esse estado com tomada de decisão individual, que demora menos de 2 segundos. Portanto, é um trabalho que não é braçal, não é tosco, é um trabalho cognitivo, né? E que há padrões táticos para fazer. Aqui é muito simples. Gente, isso aqui, como identificar a viatura? Tá certo? Está lá o número. Tudo isso são passíveis de identificação. Isto aqui, eu não inventei. Chamei os policiais, reuni qual é o estado das suas práticas. Vamos protocolizar. Além do mais, juntei os protocolos da Civil com os protocolos da Polícia Militar num grupo de trabalho para atualizar. Porque se tem um serviço que todo dia envelhece, é o da polícia, em razão do sucesso e insucesso da ação policial. A transparência de polícia é o que distingue o uso da força da violência, né? A sujeição da obediência. Portanto, é a previsibilidade, não segredo, não susto. Vou assustar você, tá certo? Né? Ao contrário, isso, na verdade, serve aos negócios da proteção, da corrupção. Porque a irmã siamesa da corrupção é a violência, a moeda de troca é a violência para você corromper. Então, a invisibilidade dos procedimentos e das práticas policiais estão a serviço do caçador de campanha, de coleta. Ninguém melhor que a polícia para fazer coleta, ou setores policiais, né? Eu aprendi uma coisa com os policiais. Primeiro, o cachorrinho abana o rabo, leva todo o ossinho para o dono. Depois ele descobre que ele pode ficar com metade, ele vira sócio. No último, ele vira patrão, se candidata e milicia todo o parlamento. Tivemos as últimas eleições no Rio de Janeiro milicializadas. Eu avisei em CPI que estamos diante de um processo de milicialização desde 2007. Então, eu estou avisando que o vigia, que ia virar né? Não é Estado paralelo, isso é uma bobagem. Estado paralelo é ocultar as relações de poder. Né? É dizer que a burocracia do Estado não contribui, não legitima, tá certo? As práticas criminosas. Você precisa de Estado para ter organizações criminosas. Gente, tá? Você faz a guerra para vender o alvará, tá certo? Para vender a paz, para subir o preço do alvará de funcionamento da boca de fumo. Tá? Até porque você não tem exército do outro lado. Então, por que tudo isso é oculto? Para nos deixar inseguros. Quanto maior a insegurança, quanto maior medo de morrer, medo de sobrar, medo da Covid, medo de não saber o que fazer, medo se canta babalu em grego, se dança numa perninha só, o que você faz? A insegurança é péssima conselheira e ela é uma síntese de todos os nossos medos. Isso produz uma coisa básica, sabota a coesão social, cooperação, solidariedade, introduzindo a lógica predatória de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? De um egoísmo, porque afinal a vida não se espera, a vida não se adia, medo não se adia. Tá certo? Então estamos diante de um projeto de poder. Então, brincar ali na esquina, por exemplo, vocês sabiam que tem protocolos, né, de operações policiais no Rio de Janeiro? A PM tem um, Polícia Civil outro, tá certo? E que não foi construído porque eles são lindos e maravilhosos sozinhos, foi por pressão da sociedade, nós, como pareceristas da DPF, o Movimento da Amarelo, os coletivos de favela, Ministério Público, Defensoria. Acontece que eles ficam ocultos. Quando é oculto, você tem uma torre de Babel, correto? Então, isso significa apropriação, emancipação da capacidade coercitiva, né? Uma emancipação do Estado e da sociedade, se constituindo como autarquia sem tutela, tá certo? Fazendo com que cada batalhão seja uma capitania hereditária e cada delegacia um Vaticano dentro de Roma, correto? E isto é muito sério porque servem para coleta. Custa, uma delegacia custa para dinheiro, o caveirão custa 100 mil para alugar, tudo tem preço, é precificado aqui, tá certo? Né? E é o que dá dinheiro, o que garante qual é o melhor lugar para você lavar esse dinheiro. Nas carreiras eleitorais, como eu estou dizendo, em igrejas, tá certo? Isso não é novidade. Então, né? Essa imprevisibilidade, essa incerteza, ela tem rendimento. Diante do medo, você vota no primeiro musculoso, primeiro governante, que diz comigo isso não se cria, comigo direito humano, palmando direito. Tá certo que, na verdade, ao contrário, está prometendo que não vai entregar. Tá certo? Exatamente para que todos sigam morrendo de medo. Então, de um lado você tem os medrosos, né? Do lado de cá, os medrosos do lado de cá. Quer dizer, essa construção, aqui quando se fala de segurança pública, de polícia, se fala a partir da narrativa do medo, da narrativa da guerra. Ali o sujeito já está rifado, né? Porque ele está olhando para o mundo conjectural, né? Sem qualquer... Para ele viu uma farda, rola um fetiche erótico, né? Correto? Ai, que legal, gostosão. Um fetiche do medo.
tanto um quanto o outro, tem a ver com uma lógica sadomaso de que não passou em revista a comissão de verdade. Aqui a gente brincou, né? Empurrou, né? A discussão da redemocratização do Brasil para debaixo do tapete. Aqueles mesmos arautos do golpe, que fazem pagelança acendendo em vela, também têm o mesmo discurso de uma transição eterna. Tem que lembrar que 1981, estou em 2021, são 40 anos. Ficava bonito falar de transição democrática nos anos 80, sabe? Nos anos 90, como reflexão. Agora, você falar, estamos em transição democrática, a democracia inconclusa brasileira, uma transição eterna, um desenvolvimento que não vai para lugar nenhum, essa retórica analítica, qual é a rentabilidade explicativa dela? Qual é a inteligibilidade que ela põe de fato? Não, ela simplesmente dá um cheque em branco, em nome de uma democracia vulnerabilizada, coitada, umas instituições absolutamente trabalhadas na vulnerabilidade, permite você ampliar um mandato não regulamentado, reexplorando a lógica tutelar, desigual, particularizada, de apropriação privatista do Estado. Correto? É disso que se trata, da síndrome, né, dos argumentos de autoridade no Brasil. Tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, me expliquem qual é a linha causal evolucionária de uma coisa e outra. Não tem demonstrabilidade empírica. Parece que a evidência aqui vira só a música do Chitãozinho e Chororó. Qual o nome disso? Fake science. Isso é fake science, é cloroquina. Correto? Óbvio que em algum momento teve transição. Agora, as instituições estão prejudicando. As instituições, ou elas estão funcionando muito bem, ou elas são vulneráveis. A pessoa tem que escolher. Agora, percebe que você atua em defesa da democracia de uma ordem que é de ninguém? Vamos manter a ordem, porque a ordem democrática é uma ordem exterior. Uma ordem exterior à sociedade, enfim, né? Exterior ao eleitor. Tá certo? Aqui, a razão, o lugar da verdade tem cor, classe, renda, gênero, orientação sexual. Aqui o sujeito é dono da razão. A razão é uma propriedade. E a verdade aqui é emancipada da evidência empírica. O que é verdade aqui? Tá certo? Aqui a gente fala, vou buscar a verdade dos fatos. Isso quer dizer que eu estou violentando a empiria. Porque se o fato não traz em si a sua... Né? O fato não é evidente, ele requer um intérprete, um tradutor-intérprete. Quem é esse tradutor-intérprete? Tá certo? Olha de novo a lógica cartorial autoritária. Tá certo? Porque tem que ter um tradutor-intérprete. O fato não é o fato em si. Né? É uma verdade já dada que é revelada e escavada, né? Porque ela é uma verdade de classe, ela é uma verdade estamental. Não é à toa que a gente não se põe de acordo sobre os critérios. Né? E com isso você pode manipular esses mecanismos. Então, olha como é interessante. Nada melhor do que os dispositivos de força para impor. Se você não controla a força, o uso potencial e concreto, se você não controla a logística de polícia, que é os armamentos e a gramática de meio, você não está controlando porcaria nenhuma. Entendeu? Você está colocando digamos, uma balinha num bolo, num reino completamente podre. Tá certo? Então, aqui você tem um delírio. As pessoas aqui têm uma lógica, entendeu? De agradinho corporativista. Né? Certo. Então, esse é o problema de você não pode improvisar com coisas que cortam. Todos nós aprendemos com Mas, né? Jaqueline, olha só, falando em não improvisar com coisas que cortam, olha só, tem umas questões aqui que as pessoas estão levantando. Não, mas só aqui para fechar. Isso aqui foi público, tá? Vai para a TV. Então, a coordenadora vai para a rua, isso aqui é distribuído na Central do Brasil, dentro das viaturas, o sujeito vinha dar carteirada no PM, ele mostra, aqui, meu filho, a minha autoridade começa. Então, para o policial de ponta, que sofre carteirada de todo mundo, e o preço dele é barato na esquina, percebe? Ele é uma mercadoria, para ele era uma maravilha. Bastou eu sair de lá, o regulamento disciplinar, né? Foi chamado de a Lei Áurea, né? Produzida para os policiais, bombeiros e policiais militares, voltou àquele regulamento disciplinar que permite, né, lógicas draconianas, entendeu? Para atender de novo a dinâmicas particulares, né? de uma concepção de força aristocrática francesa que perdeu a guerra. Sabe que tipo de general que fuma charuto, toma vinho, fica na tenda e a força armada vai sozinha sem comando? Pois é. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Afinal, as Forças Armadas Brasileiras receberam 2 missões francesas para estruturá-las, assim como as polícias militares. Então, é de interessante que o mundo da aristocracia, que o sujeito fica melhor na polícia quando ele sai da rua. Né? Ele tem que ir cada vez mais para o gabinete, tá? Se esconder no gabinete. Né? E aqui nós adoramos babá de autoridade. Quase 10%, dependendo da polícia, pode chegar a 20% o efetivo de polícia que segura alisador de maçaneta de gabinete, correto? E segurador audaz de mala de autoridade, ou seja, em desvio de função.
Porque aqui o sujeito, para ser autoridade, ele tem que ser Big Brother, subcelebrity, entendeu? Um bando de carro com um batedor fazendo uau, 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 na frente e atrás. Né? Porque aí o sujeito é importante. Olha aqui como é que o sujeito é importante. Porque aqui se trata de impor a sua vontade sobre o outro. Aqui a liberdade é para o alto. Estou por cima da carne seca, estou podendo agora, não vou usar máscara, não. E a igualdade é para baixo. Tá certo? Né? E exatamente por sermos desiguais e estamentais, todo conflito entre nós é resolvido de maneira violenta. A gente só reconhece solução pacífica de conflito quando o outro ele é equivalente. Então, este cenário é um cenário absolutamente... A natureza do problema é político, a solução é política. Ou a gente produz governabilidade sob a espada segura, porque não é a arma que desenha a mão, nem a mão que desenha o pensamento, ou vai dar ruim com esses modelos que estão aí. Tá certo? Vai continuar dando ruim, porque eles ocultam o estado da arte da tomada de decisão, gerando isso que o Paulo Esteves chamou atenção. A insegurança, o medo, você não sabe o que vai rolar. Você não sabe se você levanta a mão, se você acende a luz, se você canta, né, uma música, a evidência do Chitãozinho Chororó, canta uma surpresa, o que você faz? Dança igual a Ivete Sangalo, entendeu? Né? Então, o que eu estou mostrando? Que essa não tem nada de irracional, isto é intencional. E tudo que eu falei aqui, professora, precisa mudar a Constituição? Não, não precisa, é de natureza administrativa procedimental. Porque aqui no Brasil também a gente tem essa mania de responsabilização difusa. A gente adora a culpa e odeia a responsabilidade. Por isso a gente diz que é o sistema, que eu chamo de filosofia Capitão Nascimento. A culpa é do sistema. Atrás do dedo, quando a polícia atira, né, a polícia... Mas tem uma pergunta, por favor. É a seguinte... nós temos um sistema federativo, mas, na verdade, um federativo engessado. Isso. Porque os estados, teoricamente, as polícias, elas são polícias estaduais. Né? São polícias estaduais, o governador é o líder da polícia, é o chefe da polícia, mas a Constituição e o modelo constitucional que nós temos impede, por exemplo, que os estados tenham flexibilidade para moldar suas polícias de acordo com as suas características regionais. Você acha que isso é um problema? Isso é uma questão. Talvez fosse melhor que a questão das polícias fosse mais resolvida por leis de natureza locais do que a lei federal, né? Leis estaduais. Aí a polícia do Mato Grosso do Sul tem a sua estrutura, a polícia do Rio Grande do Sul tem outra, eles vão usar bombachas no uniforme, não sei. A polícia lá do Amazonas vai ter outra estrutura, e por aí vai. Isso é uma questão. Não é bem assim. Não é bem assim. Deixa eu agregar mais uma. São 3 perguntas para eu tentar responder, senão eu vou perder o gancho. Deixa o Paulo ver com essa aí também. Só mais uma em torno disso, Jaqueline. Você falou que a gente não precisa das medidas constitucionais, eventualmente a gente resolve isso. Não é que não precisa, é que essas coisas estão ao alcance da mão. Isso. Aqui a gente gosta de jogar para longe. Entendeu? Aqui a lógica brasileira, a lógica de construção política é uma lógica prescritiva, político-normativa. Portanto, de uma mentalidade inquisitorial. É dar serviço para os outros. Fiz uma lei aqui, como se o mundo da lei fosse igual às leis do mundo, nada mais autoritário na nossa tradição. Mas a questão que nos alcançou essa semana, e assim, novamente, eu posso estar absolutamente enganado, uma das razões pelas quais eu atribuo, por exemplo, o golpe, é exatamente a Comissão da Verdade. Então, para pegar uma questão que é... tribunais militares e o julgamento da corporação militar por seus pares. Isso requer mudança. Né? A minha pergunta é, mudança legislativa. A minha pergunta para ti é, isso estaria dentro de um pacote de controle civil? O que compõe esse pacote de controle? Tem muita coisa. Bom, aí são 2 coisas diferentes. Né? Aqui, a primeira coisa é que a nossa tradição latina, a gente tem um mau hábito, tipo, a solução antes do problema. Então, não importa qual é o problema, a solução é bala de borracha, para brincar aqui com Porta dos Fundos. Então, as soluções que a gente vê por aí eu chamo de mantras, lendas urbanas, porque elas não guardam consistência, tá certo? Com nenhuma evidência histórica ou empírica. É literalmente um ilusionismo. E por que elas se tornam pareceram verdadeiras? Por repetição, por recorrência. Né? Então, aqui é o argumento, né, de autoridade, não é autoridade do argumento. De tantas pessoas repetirem, aquilo parece verdadeiro. Por isso que eu chamo de fake, de cloroquina. Né? Porque cria um ilusionismo, mas um ilusionismo que tem 34 anos. Tem 34 anos que as pessoas repetem esse negócio e não transformam num plano de ação, Paulo. A pergunta é o como. Meu filho, você quer unificar? Me dá aqui. Eu sei modelar. Eu fui uma das pessoas que desenhou a Força Nacional. Não para virar esse ornitorrinco.
Também, quando eu ajudei a desenhar o SUSP, Sistema de Segurança Pública, eu não criei para virar um Rotary Club, um clube de serviços como virou, com uma linguagem caduca de defesa social, que é um lobranzianismo, né? Lobranzianismo neoliberal, correto? Um conjunto de coisas que fazem mal à saúde das polícias, fazem mal à saúde da sociedade e da capacidade de governo. Eu não improviso com coisas que machucam e cortam, porque eu sei o custo que isso tem. Tá? Eu sei como foi a reforma na Inglaterra, como foi a reforma do Estado, né? Como é que foi o macartismo. As pessoas querem brincar, elas estão brincando com isso. O lavajatismo, aqui no Brasil, entendeu? Tem que lembrar o seguinte, de algumas coisas importantes aqui do nosso modo de produzir a verdade, que é essa verdade particularizada, essa verdade que tem dono, correto? Quando os juízes da Lava Jato estiveram aqui, nós fomos encontrar conosco no Viva Rio, nos anos 90. Alguns tentaram suicídio, outros deram, o resultado deu em Berlusconi. As pessoas esquecem, né, que uma coisa é produzir justiça, outra é produzir justiçamento, com carimbo e lastro do Estado. Tá? Isso tem um problema, gera insegurança em todos os níveis e produz cruzadas, as piores possíveis, sabotando o principal lugar de representação política e de pluralidade, né, que é através do voto, da representação. O que o Márcio colocou é muito sério. O Brasil tem um parlamentarismo envergonhado. Né? Se você olhar bem, entendeu? Desde o segundo, desde Pedro II, que rola aqui, entendeu? Não? E tal. E que o presidente tem que brincar de coalizão para lá e para cá, por isso que eu escrevi um artigo que saiu ontem dizendo que não existe CPI que dá pizza, toda CPI produz produtos políticos. Correto? Agora você vai aprender o sujeito, é outra parada. Agora que rearranja, distribui miçangas, recompõe o calendário de votação, correto? É um conjunto de coisas que acontecem nos bastidores do poder, né? Correto? Que a gente olha assim para fora, né? E tal, e que é diferente, né? Então, eu queria chamar a atenção o seguinte: então, vamos pensar concretamente. Você quer, primeira coisa, algumas regras básicas da democracia para a polícia. Se você quer fazer reforma, saiba o que é que você vai reformar. Então, essa é a primeira coisa. Né? Se você quer reestruturar, do que você está falando? O que é a polícia? A polícia não é isso que você olha por aí, na coisa. Entendeu? O que é a polícia? A polícia é um meio de força, né? A produção de obediência com uso potencial e concreto de força sob consentimento diante de regras do jogo. Ponto. Quem fizer isso está fazendo policiamento de maneira permanente ou interina. Tá claro? Uma vez que eu sei o que é isso, agora eu tenho que desenhar esse troço. Né? Por isso que isso não pode ser emancipado. Primeira coisa, comando civil sobre os meios de força. Tá? Você não pode deixar o meio de força ser tomado por dentro por oportunistas de ocasião. Aquele grupelho de coronéis, entendeu? Para sair brincando com uma ferramenta, entendeu? Que pode tomar de assalto a sociedade. Os medos são legítimos. Os medos da população, o medo das pessoas em relação a esse poder invisível, não controlado, discricionário, não controlado, é real e legítimo. Eu não estou falando que o poder de polícia não tem regulamentação. Do guarda da esquina ao fiscal da Receita Federal, todos têm um poder imenso, que é a síndrome da pequena autoridade no país, que serve de negociação. Você fabrica dificuldades para vender facilidades. Entendeu? Numa lógica inquisitorial, que é para produzir, entendeu? Torre de Babel, todo mundo falando língua diferente, não ter conexão. Então, o problema da eficácia, da eficiência de polícia não deriva de eu ter 30 mil organizações de força, porque os Estados Unidos têm mais de 40 mil. Correto? Aliás, muito ao contrário, eles não são trouxas. A polícia de Minneapolis, que matou o George Floyd, tem 1.200 fulanos, gente. Tá? E detalhe, imobilização defensiva pelo pescoço, como aquele sujeito morreu, aquele cidadão morreu, era proibido e já era proibido desde 2000, no protocolo público publicado de uso da força. Como é que eu traduzo a capacidade coercitiva da polícia? Pelos procedimentos operacionais. Tá claro? Eu não precisei mudar a Constituição nenhuma para apertar parafuso. Como parecerista da DPF, e eu disse para o Faquin, vocês estão pondo lança no quintal, e eu vou dizer como é que controla esse negócio. Correto? A DPF, com meia dúzia de decisões administrativas, derrubou em 30% a letalidade policial. Porque pela primeira vez, olha o que eu tenho escrito sobre o uso da força, desde 97 no país, pela primeira vez se controlou, óbvio. O que a polícia produz? Sabão em pó? Não. Ela produz coercitividades pautadas no uso, no emprego indireto ou direto de força. Se eu não controlar isso, não estou controlando nada. Tá certo? Eu estou pintando, né, de esmalte o tanque velho. Estou dando luz no tanque velho. Não estou controlando nada. Então, a primeira coisa é o comando civil. Você não pode ter, né, a própria espada definindo a intensidade e a profundidade do seu corte. Você não pode ter a faca, o instrumento, desenhando a mão e o pensamento. Né, porque ele pode ser tomado de assalto por grupelhos corporativistas. Tá claro? A história já nos deu vários exemplos disso. Então, a primeira coisa é o comando civil. Não é à toa que Fernando Henrique cumpriu o compromisso de colocar, né, criar o Ministério da Defesa. Né, criar mecanismo. Agora, hoje a gente assiste
O alto comando, quer dizer, a espada, que é um meio definindo os fins de sua própria aplicação, correto? Porque se constituiu como um partido, tá certo? Como autarquia. Então, a primeira coisa, comando civil. Tá? Essa é a primeira coisa básica. A segunda coisa é a quebra do monopólio, como eu falei. Você quer juntar Lé com CRE? Você vai ter que fazer polícias metropolitanas, tá bom, Márcio? Tá? Polícias locais. As guardas municipais são polícias. Já pode ter um nome que quiser. Ah, não é polícia, professor, esse não vai virar PM. Ah, não gosto de nominalismo. Entendeu? Eu trabalho com conceituação, não gosto de nominalismo, para mim não interessa. Eu sou Jaqueline e não sou Márcio. Correto? Não explica nada. Então, percebe? Agora, armar a guarda é outra bobagem, entendeu? Aqui, né? O projeto de armar a guarda é ridículo. O problema não é armar o armamento, toda a guarda é armada, com armamento menos letal. É que ele é patético, ele é ruim, ele é oportunista, para as pessoas ganharem dinheiro no shopping center da insegurança. Tá certo? Vocês podiam ser mais competentes, mas não são. É um quê de mediocridade e de má-fé. Né? Então, você tem que ter quebra de monopólio. Se você quer juntar esse negócio, supondo que tem carreiras diferentes, a carreira da Polícia Militar é uma, a carreira da Polícia Civil é outra. Vamos brincar sério? Correto? O Rio de Janeiro já teve fusão da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Vocês sabiam? E parte da Polícia do Rio foi para o Distrito Federal. Você teve separação, cisão, né, de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Isso foi estudado? Estudar no sentido de modelagem, de organização de larga escala. Quando a gente vai fundir, né, a Ambev, quando a gente pega a Ambev, não é assim, acordou, fica todo mundo junto e misturado. Não, você tem impactos de salário, impacto de direito adquirido, de desenho, de cultura organizacional, de estrutura organizacional, de logística. Não é brincadeira. Por isso que eu não saio de papel. Eu desafio as pessoas a me dizerem qual é o modelo que elas têm, porque não tem. É a venda do santo graal, da espada de Excalibur. O sujeito fica propondo um negócio que ele não vai entregar, mas ele é bem intencionado. Ou seja, em vez de ele ser um gestor, propor coisa de segurança pública que não maximize o medo, ele sobe no caixote, corta pulso e chora com a vítima do lado. Olha, isso, eu não preciso de político assim. Tá certo? Seja ele de esquerda, né? De progressista, porque de direita que é mais tiro, porrada e bomba, mesmo que tem mais rendimento, a baixo custo. Tá certo? É questão de rentabilidade aqui, gente. Tá? Então, a primeira coisa é que, para controlar toda ação de polícia, não precisa mudar absolutamente nada na Constituição, nem aqui, nem na Constituição. Né? Nós estamos falando de decisões político-administrativas, tá? Como protocolos públicos, como eu fiz, tá? E produzir controle. Tá? Você controlar a munição. Você sabia que não tem controle de estoque? Vocês sabiam disso? Que você não sabe distinguir o dedo nervoso da polícia do dedo profissional? No Brasil, em especial no Rio de Janeiro? Ou não sabiam? Você sabe qual é o consumo per capita de munição por policial? Não, vocês não sabem. Nem vocês, nem Deus, nem o próprio policial. Tá certo? Você sabe, né? Qual é o... Não, você tem que saber. Né? Qual é o padrão tático de uso da força, de oportunidade e propriedade do seu policial, para você saber em que você treina o seu policial, em que você controla a ação, né? Os cenários táticos do agir de polícia. Tá certo? É nisso que nós estamos falando. Eu estou falando uma coisa muito concreta. Eu não estou brincando de Capitão Nascimento, a culpa é do sistema que aí dissolve. Entendeu? Daqui a pouco é a transglobalização. Ou seja, 28 corpos no Jacarezinho, tá certo? Numa rebobinagem. Isso aqui é uma reestreia do pior, porque a estrutura que está por trás é a mesma, e o sujeito explicando pela globalização. Ora, é primeiro um desrespeito às vítimas, tanto dos cidadãos quanto do policial. Segundo, não tem explicabilidade essa relação causal. Ela só serve para a pessoa ficar bem na foto, trocar telefone, arranjar, ganhar alguém no Tinder. Tá certo? Agora, explicação séria sobre o medo do outro, respeito sobre o medo do outro, não. Tá certo? Então, vamos trazer as coisas para o mundo real. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é de natureza procedimental administrativa. Então, eu tenho que renovar o Estatuto da Polícia, seja fundindo ou não, né? Eu tenho que atualizar os procedimentos, ter uma carreira, ter um perfil de entrada, um perfil de saída, controle de munição, controle de armamento. Alguém aqui sabe qual é a taxa de êxito, de tiro da polícia por armamento? Não. Qual é a taxa de treinamento? Hoje, você paga R$ 1.400 para dar 10 horas de tiro. E um fuzil custa R$ 21 mil. Tá? Eu proponho um programa nem arma, nem vida. Mas, professora Jaqueline, na verdade... Tá, só para terminar aqui, só para dizer que isso não é coisa da Constituição. Claro que precisa mudar alguma coisa, eu já falei que essa Constituição é perneta. Ela foi conservadora, produtos de lobby na discussão do artigo 144 e 142. Tudo que diz respeito ao exercício de força, de coercitividade no Brasil, seguiu terceirizado, numa espécie de negociação espúria, tá? Entre os segmentos que sabem brincando de mandar. É muito simples. Então, nós temos polícias vulneráveis, entendeu? A institucionalidade das Forças Armadas também, tá certo? Tá? Tanto é que você não ouve falar de política de defesa substantiva. Né? Aqui a gente fica brincando
né, de mais do mesmo, né? Compras e mais compras, é a farra das licitações. Porque nós temos uma fantasia também que combina com esse modelo liberal autoritário, que as pessoas são partícipes de que a solução o problema não está na tomada de decisão, está no brinquedo. E o brinquedo não funciona, meu celular não funciona, correto? É manutenção. Então, nós estamos sempre pedindo novos brinquedos, porque é a farra da licitação. Ou seja, a tecnologia vai resolver entendeu? O depois que filmou da lapela. Vocês sabiam como o marido morreu? Já tinha câmera de vídeo nas viaturas? Então, não é disso que se trata, você tem como manobrar, você não tem controle tático de 360 graus. Tá certo? Em algum momento, você vai ter seletividade do olhar, inclusive o bife que você come vindo da cozinha, que é igual um aquário. Então, nós temos que criar mecanismos de controle e de accountability. No lugar da culpa cristã, a responsabilização que todos nós não gostamos. Aqui a gente segue duas filosofias. A do Capitão Nascimento, a culpa é do sistema, não é dele. E a outra do Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quero, né? Que é do desenho animado. Então, essas duas filosofias do pensar têm atravessado essa conversa, né? Então, as pessoas ficam pondo na Constituição aquilo que você pode tomar decisão agora. Agora eu posso controlar a ação de polícia, eu posso controlar o padrão tático de tiro, eu posso saber qual é o consumo per capita de policial. Isso são parâmetros comuns de aferição de uma força, até para eu saber, né, o que eu vou repor de munição, porque aqui você tem um gasto de munição abusivo. Você tem uma polícia que o tempo todo está tirando muito e atirando mal. Qual é o padrão tático? Qual é a taxa de acerto da polícia? Não é até acertar para matar. Os tiros defensivos que ela precisa e dinâmicos, não é cenário estático. Alguém sabe disso? Então, se você não controla a natureza do armamento, o diálogo da logística com a tática, então o tempo todo a tática e a logística vão sabotar o fim. É como se você dirigisse um carro sem freio, sendo que você nem motorista é. Tá certo? E aí você tem que pôr a conta aqui em cima, porque o lugar do impossível é o discurso messiânico voluntarista, porque você está aparelhando o medo da população. Entendeu? Isso é uma desonestidade acadêmica e intelectual. É preguiça intelectual de um lado, desonestidade política de outro. De tal maneira que aparecem duas coisas sempre nesse discurso. Correto? Tem que ser desvendado aqui. Falta vontade política e falta espírito republicano para resolver o problema. Falta espírito democrático e a vontade política. A vontade política, que eu saiba, dá e passa. Vontade é um atributo de sujeitos, indivíduos. Espírito também. Eu não posso dividir minha alma com vocês, porque eu tenho uma, vocês têm outra. Esse é o problema da reencarnação. Hoje nós temos mais corpos com alma do que o estoque de almas que eu tinha no século XVIII. Então, tem gente desalmada por aí. Entendeu? Deve ser por isso que a gente tem cão chupando manga em governo. Não é mesmo? Então, da mesma maneira que eu não tenho como pegar 30 quilos, 10% do meu orgasmo e dar para alguém, eu não tenho como partilhar a minha alma. Então, espírito republicano, atributo individual, democrático. Vontade também. Olha que interessante como a gente oculta a estrutura do Estado, oculta os mecanismos de produção de poder e de produção de governo, de modo que a gente aloca num sujeito, seja ele o libertário do Bolsonaro, que faz o discurso libertário, do chutei o pau da barraca, tá certo? Então, tem sempre um sujeito missionário que vai salvar isso aqui. Né? Então, o Estado é ruim, o Estado é horrível, o Estado tira tudo de você, mas meu governo é bom. Isso, progressista. O Bolsonaro inova. O Estado é uma porcaria, meu governo é uma merda, palavra acadêmica, e o mercado se vira nos 30 que se aprendeu lá com o Faustão, sendo gestor do seu próprio miserê, empresário da sua desgraça, tá certo? Né? Da sua precarização. Vai se uberizar ele na esquina. Tá? Então, é esse cenário que muitas das vezes está na nossa estrutura e que a gente naturaliza a forma de argumentação. Então, em vez de a gente ir na realidade, a gente começa a reproduzir categorias que não guardam explicabilidade, não têm densidade, não conseguem explicar o que acontece na esquina. Então, para começar, né, eu preciso tomar decisões claras sobre o controle de governo, como é que se produz governo, com espadas. Tá certo? Você tem que controlar a capacidade coercitiva, você tem que especializar essa coercitividade para que você saiba como você vai brincar. Não basta juntar PM com civil. O que eu faço com a Guarda Municipal? Com a Polícia Penitenciária, que tem mandato para fora do muro? O que eu faço com a Força Armada, que faz patrulhamento aéreo, marítimo e terrestre? O que eu faço com uma Força Nacional? Quando eu mexo no sistema, eu tenho que pressupor, eu tenho que trabalhar com as engrenagens todas, não é chegar aqui, entendeu? Agora, a dupla inserção, por exemplo, o policial da ponta, para ele é horroroso ter duas justiças no pé dele, sabe? E que não são dois chihuahua, porque a justiça militar, além de ser pouco transparente, ela é aristocrática, a justiça, né, da polícia militar, aristocrática. Então, se você olhar o nível de punição, né, o oficialato está sempre blindado. A base, que é o operariado, o proletariado da polícia, o chão de fábrica da polícia, que faz o policiamento, é esse que dá ruim.
tá certo? Porque você não tem mecanismos de defesa claros, não, uma justiça que produza, não, um sistema judicial militar que produza uma justiça justa. O mesmo também não acontece nas decisões da nossa justiça, que deveria passar por uma reforma e com controle externo, porque o mundo dela é Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Os trabalhos que orientam sobre o processo de produção de justiça, né? Nós temos uma coisa divertida. Vamos entender polícia? Vamos nós. Os inquéritos são todos Ctrl-C, Ctrl-V. Quando você pega os inquéritos de auto de resistência, né, que é quando a polícia mata, o conteúdo é o mesmo. É Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Só muda, tá certo? Né? Aí, quando você vai questionar isso, essa peça caduca de um inquérito, que não tem contraditório, que é cartorial a fabricação de documentos para eles conflitarem uns com os outros e não produzir legalidade nenhuma, mas permitir chantagem, compra, quebra de documentos, sumiço de documentos na linha de produção da justiça, tá certo? Aí, por que as pessoas dizem, não, mas isso aqui é o padrão? Está claro, a Polícia do Rio tinha 7% de elucidação de crimes, no caso do homicídio, nos anos 90. A primeira pesquisa que coordenou foi o Luiz Eduardo, eu participei disso. Hoje ela tem 14%. Depois de gastar bilhões em 20 e tantos anos de investimento. Quem criou a delegacia legal fomos nós, quem criou os indicadores, tudo isso ampliou a carreira, aumentou o salário, né, fez concurso público. Não estão integrando, estão brincando de tiro, porrada e bomba. Ninguém está investigando. Quem investigar aqui virou binagem, a brincadeira tecnológica, né, da fabricação extensiva de grampos, a ponto de uma determinada comarca no Rio de Janeiro ser o lugar de carimbador, né, o juiz carimbando o tempo inteiro. Tá certo? Aqui não se investiga, aqui você vai na boa, você criminaliza o outro antecipadamente. Olha como é que isso combina com a outra mentalidade de lá. Então, esse sujeito que está na base, para ele é ruim, ele tem 2 espadas de Damocles na cabeça dele, fora um regulamento disciplinar que não estabelece a hierarquia das transgressões. As transgressões são militares, não são civis, da natureza civil do trabalho policial, porque não importa a modelagem organizacional, a natureza do trabalho policial é política e civil, porque ela administra conflitos, vontades, oposição, interesses, tá certo? Em confronto. Então, essa é a natureza política do trabalho de polícia, pervasiva, com tomada de decisão individual e itinerante. Então, a justiça militar dá ruim, dá ruim para o sujeito da ponta, porque o policial hoje ele pega a prisão disciplinar, tá certo? E ele tem 2 coisas que ele tem que fazer: juntar dinheiro para pagar um advogado e ele é um zumbi de patrulhamento. Porque ele tem 2 documentos, a carteira de polícia dele e um atestado de óbito, que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, seja porque a vida dele é barata, né, como os outros precarizados que ele está lá para ser exposto, tá certo? E porque ele é substituível. Entendeu? Aqui é esporte matar a polícia, não custa nada. Aqui que tem matar a polícia morrer, cidadão morrer, porque aqui matar tem mérito e morrer tem merecimento. Isto é a estrutura com que se pensa a segurança pública aqui. Tá? Fez por merecer. Se morreu, fez. Então, a justiça... É óbvio que é uma justiça civil, mas que é cara, para que essa dobradura de justiça? É uma sobreposição que opera disputando na lógica inquisitorial, que é uma lógica adversarial da verdade, a minha verdade contra a sua. Percebe? Se não há critérios comuns que nos definam, que distinguam essa caneta da garrafa, porque a minha verdade, a minha auto-verdade, a minha pós-verdade diz que garrafa é caneta, acabamos de tornar privatista, classista, aristocrática, patrimonial, os critérios de verdade. Então, não vai ter conceito nenhum, não vai ter categoria nenhuma explicatória. Elas vão ser objetos de disputa continuadas, como foi, né, e de convicções morais, como foi o lavajatismo. Não é à toa que no Brasil o lavajatismo virou moda, porque aqui tem algumas coisas comuns entre nós, que tem a mesma matriz moral cristã. Vazamento, binagem, testemunho, que é a prostituta das provas, arrependimentos, tá certo? E autocrítica. Nós adoramos uma autocrítica, a gente adora paredão. Ao barato da autocrítica, você vê em público, eu errei, correto? Tem que ter a performance pública, seja pelo tweet. Como é que você pode ter autocrítica se você não tem os critérios de crítica? É só um juízo moral, um exercício ritual de humilhação, de produção de controle, de vigilantismo da pior espécie, de populismo penal. É vergonhoso, que destitui a gente da nossa cidadania, da nossa soberania como sujeitos. Parece que nós somos todos micos leões dourados. Tem alguém aqui, olha aqui, um exemplar eleitoral, tá certo? Então, olha bem como é que é a lógica. Aqui, a prova pericial é inferior ao depoimento, ao testemunho, que permite manipulação. Tá certo? Isso é a estrutura de justiça brasileira, inquisitorial. Como diria Cante de Lima, Landa Laje, que estudou a Inquisição, e outros pesquisadores, meus colegas que trabalham com isso. Então, nós temos essa estrutura desigual. Aqui o pensar político brasileiro é jurídico. Primeiro vem a lei e depois o mundo. O mundo da lei inventando as leis do mundo. Tá certo? Né? Professora Jaqueline, lei. Então,
Olha Isso é para só. fechar a parte. Agora, então, o que precisa mudar na Constituição? Se você quer juntar as polícias porque você gostou, porque você acha legal, porque você ouviu o Galo cantar disso e não tem a menor ideia, tá certo? Você vai ter que quebrar em várias. Você não pode criar corporações de larga escala, porque se eu te disser que na Índia tem polícia de 100 e tantos mil, no México, não, entendeu? E que dá ruim, vira a guerra dos lordes, porque não tem dispositivos gerenciais de governança de organizações de força de larga escala, com 100 e tantos mil fulanos, com 60 mil fulanos que tomam decisão individual, porque eles não são formas de espera, como é a Forças Armadas, tá certo? Né? Você tem que ter uma disciplina tática diante de uma batalha, eles atuam de maneira pervasiva e individualizada. É a Blitz que deu um esculacho no Paulo, correto? É o fulano que tratou bem o Márcio, você entendeu? Dentro da polícia tem várias polícias. E é pronto emprego, não tem estoque. Tá? Não tem repressão de estoque, é sempre pronto empregada gerando escassez de policiamento. Tá claro? Então, você quer reformar a polícia? Primeiro saiba o que é. Aqui no Brasil tem um monte de frase de efeito. A gente adora a frase de para-choque de caminhão. Correto? E aí, só porque dito por progressista fica mais bonito, aqui boa prática. É quando nós nos juntamos aqui, somos legais, gente boa, a gente diz isso aqui é bom. Eu quero saber quais são os critérios de eficácia, eficiência e efetividade, de desempenho, né, de uma estrutura organizacional. Você não tem isso? Está blefando, por isso não sai do papel. Fica enganando o bobo e fazendo ilusionismo, David Copperfield, com a população. Só que a gente não pode brincar com medo da população, tá certo? Porque o medo é verdadeiro, o medo é legítimo, a insegurança generalizada, o temor agravado, produz o que nós estamos vivendo aí. Né? A pauta de costumes não é cortina de fumaça, não. Ele é lugar, por excelência, de maximização do medo, da instrumentalização da insegurança, porque vivemos numa sociedade plural e diversa. Se eu fico explorando a pauta de costumes, né, pondo uns contra os outros, eu saboteio os mecanismos de cooperação, coesão e de articulação e de resistência, tá certo? Né? Ampliando o grau de vigilantismo, né? Multiplicando os policiamentos invasivos. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, então, se terceirizou o policiamento. Quem faz o policiamento é o crime. Né? Quem policia? Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, milícia. A polícia está brincando de fazer operações. A polícia do bem está sendo expulsa das ruas pela polícia dos bens. Está sendo leiloada. Um recurso que é público, um recurso que é democrático. A gente não inventou outro melhor que a polícia, entendeu? Para administrar conflitos ali na esquina de maneira individualizada, pervasiva e descontínua no território, em tempo real. Correto? Então, é preciso brincar direito. Você não pode montar um negócio. A PM de São Paulo tem 100 mil pessoas. Você acha mesmo que o secretário, o governo... Então, o Rio de Janeiro acabou com a Secretaria de Segurança, tirou o Comando Civil, fez com que as polícias agora se autogovernem. Isso significa que o governador é chantageado, algemado em seu governo. Ele é um ventrílogo, um animador de auditório. Entendeu? Ele está ali carimbando qualquer ação, não tem o menor controle. Se você não entrega a segurança de porteira fechada, você não governa. Ponto. Você não, ou você governa a espada, ou ela corta teu pescoço, como é a espada de Highlander. Tá certo? Agora, a Constituição tem alguns problemas ali. O modelo, ela engessa em parte, gente. Só um instantinho. A gente vai ter que encerrar, já acabou o nosso tempo. Nós explodimos geral, Jaqueline, o tempo. Já explodiu. Tá, então, só fechando aqui... Fecha lá, vai lá, conclua. Então, a Constituição brasileira, ao delimitar, de todas elas, todas delimitaram, por razão tem a ver com a nossa história. O nosso desenho federativo é semi-centralizado. Ser polícia estadualizada não é problema nenhum, porque a Alemanha também tem. Tá certo? E a federativa. Essa não é a questão. Então, a gente tem que definir as competências partilhadas. Como pôr a pergunta no lugar certo? Competências partilhadas, exclusivas e redundantes. Competências partilhadas, porque não tem que ter sobreposição, não pode deixar o sujeito com medo. Não vou, não, porque está todo mundo assustado com crime. Exército tem medinha, todo mundo tem medinha. Não rola. Então, ao definir as competências partilhadas sobre território e população, a gente delimita missões e as capacidades coercitivas. Se uma-se de 30 mil, de 40 mil polícias. O problema não é a quantidade de polícia, é a bateção de cabeça, porque não há clareza quanto às competências partilhadas, exclusivas e redundantes. Por que eu preciso de redundância? Porque a segurança pública ela tem fronteira, né? ela é com a segurança, com a defesa nacional e tudo mais. E eu não posso deixar claro, alguém fez greve, eu tenho que ter capacidade de responder ao medo imediato, ao risco imediato da população. Então, na medida que eu sei o que é competência partilhada, exclusiva e redundante, eu tenho como fazer uma modelagem das organizações de força e saber qual o melhor desenho concreto. Agora, aqui se confunde modelagem organizacional com missão, com competências e capacidades. Tá certo? De tal maneira que o discurso, além de produzir uma coisa que não fica de pé, por isso que não tem, ainda falam coisas que ninguém sabe o que é. Toda vez que dá um problema na esquina, Paulo, a resposta é falta preparo na polícia e precisamos trabalhar com inteligência. Quando eu ouço isso, e eu tenho 30 anos de magistério em todas essas polícias no país, na América Latina,
e dou aula de segurança pública para a polícia e para civis, eu sei que o sujeito não entende nada, porque ele está individualizando uma questão que é estrutural. E inteligência, ele fala que ele não pode demonstrar, que aqui se confunde produção de informação com gestão do conhecimento, entendeu? É quando ele não sabe para onde ele vai. Essas duas palavras são usadas também como corpos sem órgão. Então, é preciso alterar a Constituição? Certamente, porque ali tem uma amarração em função da nossa lógica clientelista e patronal. Aqui a gente não entregou, não descentralizou para o poder local, a nossa federação parou no Estado em função da nossa história política regional, né? Da construção do Estado brasileiro, que foi terceirizado. Assim como a segurança pública está sendo terceirizada, o Estado tem funcionado como uma agência reguladora do crime, terceirizando e alugando territórios populares com alta rentabilidade que alimentam as carreiras eleitorais. É disso que se trata. Vocês acham que vão resolver isso com unificação? Vocês acham que vão controlar a polícia com unificação? Ao contrário, você vai fazer da polícia uma estrutura estatal maior que a própria estrutura do Estado, como aconteceu no Afeganistão, antes da guerra, quando aconteceu na Índia, como aconteceu. Está certo? É não olhar para as federações de larga escala, não olhar para o fenômeno espada que corta pescoço e saber o que fazer. Né? Então, não pode mudar a Constituição? Certamente que pode, porque a Constituição é uma porcaria, já disse isso na questão de segurança. Mas eu pôr na conta da Constituição o que a maior parte que eu posso fazer é local, a prefeitura, gente, detém a maior parte dos recursos públicos de segurança, que tem a ver com mobilidade espacial e social. É isso que é segurança pública: deslocamento, circulação de valores, princípios, ideias, pessoas, bens e serviços em sociedades de mercado com o Estado de forma translocal. Mas qual é o nosso problema aqui? O problema progressista, seja no Brasil, na França, em tudo quanto é lugar, o último seminário que eu participei, de por que progressistas não discutem essas coisas a sério, com vários países, é porque aqui nós temos uma dificuldade de lidar com os dispositivos de controle e regulação social. Se vocês olharem, qual é a agenda para refúgio dos partidos progressistas? Qual é a agenda para fronteiras? Qual é a agenda para migração? Tudo que envolve controle e regulação rola uma medinha e vai para o discurso missionário de que aumentando a educação, cultura, não sei o que, vai resolver. Isso é um aparelhamento securitista de direitos sociais. Não se faz isso. Você está ampliando, mais uma vez, o poder de polícia. Por que não regula o poder de polícia? Professora Jaqueline. Por que não regula o poder de polícia? Está no Código Tributário, gente. Tem que fechar. Então, estou indo embora. Desculpa, gente. Percebe? Então, é difícil você, porque isso está tão entranhado nas pessoas, elas ouviram tanto. E o verdadeiro para elas não é aquilo que tem demonstrabilidade científica, que o cientificismo não pode valer. Aqui não é só a ciência não pode valer só na saúde pública, não. Tem que valer nas ciências sociais, onde a gente estuda liberdade e vida. Tá certo? Aqui não, que ou a gente cai no negacionismo ou no positivismo barato, no cientificismo barato, em temas que são caros à vida das pessoas, que é saúde pública e segurança. O policiamento sanitário aqui foi uma brincadeira. Aqui não se fez lockdown porque tem que sentar vários governos autônomos. O prefeito, o governador, o chefe do Comando Vermelho, o chefe do TCP, tá certo? É disso que estamos falando. Né? Então, isso você vai resolver unificando lá em cima. Nós estamos falando de dispositivos políticos. Então, vamos mudar a Constituição de médio e longo prazo, porque eu preciso de 50% mais um. Agora, controlar a ação de polícia, reduzir milícia, trazer de volta a polícia, fazer a polícia voltar a policiar, né, e ser da sociedade, eu não preciso esperar a mudança constitucional, entendeu? A morte da cutia, não. E é disso que eu estou falando. A vida não pode esperar. O medo não se adia, a insegurança não se adia, eu não posso brincar com o medo do sujeito prometendo uma coisa que até hoje não saiu. Eu quero saber se vão votar. Tá certo? Então, é disso que eu estou falando, de quem foi gestor, desenhou questões constitucionais, todas elas merecem mudança, sim, mas eu estou preocupada em salvar vidas, estou preocupada em fazer a polícia policiar, estou preocupada em que vocês possam ir para a rua, berrar fora Bolsonaro e voltarem com vida. Isso, né? Que as pessoas possam ir para os seus aeroportos, para o seu trabalho e voltarem. Tá certo? É disso que nós estamos falando, não ter chacina, reduzir o controle da letalidade, da vitimização policial. A primeira pesquisa disso no Brasil eu conduzi em 1997 com uma metodologia. Então, me assusta ver discursos fakes, polícia que mais mata, mais morre, que produzem ilusionismos à inteligibilidade. Não fazem uso do tal do diagnóstico que dizem ter. Tá certo? Então, nós temos que quebrar esses discursos, gente. Tá? Não dá mais para produzir argumentos políticos partidários ou pseudos técnicos com papel de bala científico sem demonstração. Isso é cloroquina, sim. Isso é cloroquina e o meu papel como pesquisadora, tenho doutorado desse negócio, e fui gestora, transformei em brinquedos e ferramentas que estão aí e, como eu disse, estão brincando mal. Vocês sabiam que tem uma Corregedoria Geral Unificada no Rio de Janeiro? Que tem uma ouvidoria no Rio de Janeiro? Que tem as áreas integradas? Que o primeiro sistema de dados com cobertura plena é do Rio de Janeiro? Né? Que é a primeira estrutura de inteligência? E o que estão fazendo com isso? Tá certo? Então, precisamos de governo.
O problema é político, a solução é política, de institucionalização dessas ferramentas, transparência e publicidade para a população. É isso que gera controle. Está ao alcance da sua mão, que está me assistindo, está ao alcance da minha. Não preciso, né, de visionários, profetas, transformando a realidade, ganhando dinheiro em consultoria milionária, não. Tá certo? A gente está aqui. Por isso que, se vocês olharem o orçamento hoje, está todo mundo pedindo brinquedo. A pergunta é: drone para quê? Tá? Então, aqui o que importa é quanto maior o medo, maior a economia criminosa, maior a corrupção. Baseado nessa pergunta, drone para quê? Eu tenho que encerrar mesmo. Então, eu agradeço a professora Jaqueline. Ô, Paulo, eu animona mesmo, animei aqui. Adoramos o horário do programa. Adoramos. Super obrigado. Eu acho que a gente tem uma agenda para pensar. Eu acho que vários mitos sobre segurança pública foram dissolvidos agora à noite. E temos uma agenda para ação e uma agenda para reflexão em torno de segurança pública num registro que muito certamente nós não havíamos pensado até então. Jaqueline, super obrigado. Cobrem da sua polícia os protocolos da Civil, aquela lambança operacional. Se seguisse o protocolo que eles escreveram, certamente não teria aquela lambança. Isso existe, é de 2018, está publicado. Obrigadíssimo, Jaqueline. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite.